Chegamos em mais um relatório de progresso. Dessa vez iremos abordar o mês de fevereiro, falando aqui das novidades do emulador de Nintendo Switch, o iUso. E antes de começar aqui, convido você a se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, para estar recebendo várias novidades, ativando o sininho aí para estar recebendo também as notificações dos novos vídeos. E o mais importante aí, deixar o seu like, porque isso ajuda muito aqui na produção de conteúdo. E também entende que você gosta do conteúdo e o YouTube possa estar recomendando para mais pessoas também aqui os vídeos do canal. Então só peço vocês isso, deixem pelo menos o like aí no vídeo e também comentem do que vocês estão achando aí do iUso e também desses relatórios de progresso que irei estar abordando aqui com vocês agora. Vamos começar primeiro com os novos requisitos mínimos do iUso. E estamos falando aqui do OpenGL. O iUso agora requer a versão 4.6 do OpenGL, no entanto, qualquer hardware compatível anteriormente atinge esse requisito com os drivers da GPU mais recentes instalados. Antes, o iUso requeria 4.3, sofreu umas alterações e agora requer o OpenGL 4.6 em sua versão. Então, é recomendado estar atualizando aí a sua placa de vídeo, seu drive de vídeo também, seja ele integrado ou seja ele dedicado. Por outro lado, enquanto o requisito do Vulkan requer aí a versão 1.1, que não mudou, ela sofreu uma alteração e isso significa que drivers atualizados são essenciais para que o iUso funcione. Caso não esteja com os drivers mais recentes aí da sua placa de vídeo ou seu drive de vídeo, o iUso simplesmente não vai inicializar. E os jogos também podem sofrer problemas quanto a isso. Os usuários da AMD ainda precisam instalar o opcional, uma versão recente do drive para obter o suporte à nova extensão que foi implementada para o Vulkan 1.1, que no momento do artigo, que o pessoal tinha escrito, está na versão 21.2.3, mas o iUso vai funcionar com drives na versão 20.12.1. Então tem esse aviso aí aos usuários AMD, atualizem os seus drivers para não ter problema na execução do iUso ou receber mensagens falando que você não consegue executar o emulador por conta que sua GPU não funciona. Simplesmente pode ser que o seu drive esteja desatualizado. Então acesse o site aí do fabricante e veja se tem atualizações ou até mesmo no próprio aplicativo dá para você procurar atualizações mais recentes. Implementado um novo recurso de compilação. Eu já até abordei aqui no canal um vídeo separado à parte, mas a gente vai voltar aqui novamente a falar dele, que é o uso de texturas do decodificador ASTC, que significa compressão de texturas escalável adaptável, que é um formato de compressão de imagem relativamente nova desenvolvida pela AMD, voltada principalmente para dispositivos móveis. O Nintendo Switch é capaz de decodificar essas texturas nativamente em hardwares, mas é um recurso que na maioria dos fornecedores de GPU para PC não tem muito suporte. A única exceção é os drivers da Intel, que é o único fornecedor que oferece suporte à decodificação de texturas ASTC. A decodificação desse tipo de textura, portanto, é uma tarefa não trivial que pode ter grandes impactos no desempenho. Dois exemplos notáveis são o Astral Chain e o Luigi's Mansion 3. Uma vez que ambos os jogos fazem uso extensivo desse tipo de formato de textura, e eles também são observados que vários outros títulos utilizam elas em formatos nos ícones de menus, minimapas e etc. Essas texturas, elas são texturas maiores e quando o iUso decodifica elas, pode ocorrer alguns travamentos, mas isso foi resolvido, porque houve o deslocamento da carga da CPU, que antes fazia a decodificação desse tipo de textura, para a GPU, permitindo que a emulação seja executada em paralelo com a decodificação da textura. Como um benefício colateral, agora as texturas permanecem na memória da GPU o tempo todo, já que não precisam ser transferidas para a CPU e você consegue ter um desempenho, ter menos gargalos aí na hora da execução dos seus jogos. Foi corrigido também um problema de inversão de cores do azul e vermelho, que estavam sendo trocados por alguns tipos de jogos, utilizando a API do OpenGL. Agora, essas texturas elas são renderizadas corretamente. Vamos falar de correções de bugs e melhorias gerais, isso porque em Pokémon Sword and Shield os jogos agora eles podem desfrutar de falhas menos frequentes, porque foi eliminado o travamento que ocorria se os jogadores pressionassem Y durante o jogo, ativando o serviço online que falta ainda no iUso. E quando você apertava o Y,
aparecia uma janela de erro e o emulador simplesmente crashava. Agora isso não ocorre mais, também você não precisa mais estar utilizando os mods de Wi-Fi Fix nas versões mais recentes do Yuzu. Foi corrigido também os travamentos no Web Applet do Yuzu ao ser executado no Super Mario Odyssey. Agora o Yuzu cria automaticamente a pasta Keys, sem necessidade de criar ela manualmente. Só lembrando que você ainda precisa dos arquivos Keys, as Prod Keys, as Title Keys, para colocar nessa pasta. Correção de problemas com saves em Animal Crossing New Horizons em versões 1.7 e também posteriores. E correções aí de bugs do buffer do fluxo do VUCA, melhorando o desempenho, reduzindo o uso de VRAM. Além de fazer, melhora o uso de VRAM dedicada, em vez de voltar para a compartilhada, que é mais conhecida apenas como RAM do sistema. Com isso, houve uma redução no tamanho do pool de comando de 4096 para apenas 4. Isso permite que os drivers reutilizem a memória mais facilmente e pré-aloquem menos também. Por exemplo, em Pokémon Sword and Shield, o uso da RAM em sistemas utilizando o VUCA vai de 707 MB para apenas 2 MB. Vale a pena você estar testando aí para ver essa melhoria em ação. Também foi realizada umas correções de regressão em Animal Crossing New Horizons, melhorando o desempenho quando executado em Vulkan. Com relação às melhorias gráficas, Disgaea 6 Defense of Destiny agora pode ser executado sem grandes problemas ou falhas gráficas. Falando agora das melhorias de controle, isso porque foi implementado o suporte nativo ao controlador de GameCube e vibração. Já havia sido implementado anteriormente, mas agora basta plugar o controle e ele já estará funcionando corretamente sem grandes problemas ou sendo reconhecido como um Pro Controller. Agora você também vai ver a imagem do controle de GameCube aparecendo. Também tivemos suporte para o movimento panorâmico do mouse. Isso permite que usuários configurem o mouse como um stick analógico, permitindo uma jogabilidade muito confortável em títulos que usam os analógicos. Você pode estar utilizando e estar configurando o controle da câmera para estar movimentando o mouse e também estar movimentando isso em game, pressionando Ctrl F9 para ativar ou desativar esse recurso. Com relação às melhorias de áudio, finalmente agora temos vozes nos personagens em Fire Emblem Three Houses. Então se você estava esperando uma correção de áudio nesse jogo, essa é a grande hora aí para você poder estar jogando ele. E também tivemos algumas informações relacionadas aos projetos futuros. Isso porque o projeto Kraken, que assim foi denominado, está em andamento, não sei do que se trata. Eu vou estar procurando mais informações relacionadas a isso e se eu conseguir irei estar trazendo aqui para vocês no canal. O projeto Gaia também foi iniciado. O projeto Hades, que é a reescrita do decompilador de sombreador, ou seja, a reescrita do decompilador de shaders, está progredindo de forma constante. Se continuar assim, ele será lançado antes do Memory Reaper, que também deve ser um outro projeto que está em andamento. Então, temos 3 projetos, um mais adiantado, e a gente espera aí que sejam lançados breve. Pessoal, essas foram as novidades relacionadas ao Yuzu no relatório de progresso de fevereiro. Eu já tinha abordado algumas dessas features que foram implementadas e correções também em vídeos avulsos, sempre com algumas informações das builds Early Access. E lógico, quando sai essa uma novidade, irei estar também trazendo outros vídeos e fazendo esse aqui em formato de compilação, pegando todas as novidades do Yuzu do mês anterior. E se você quiser estar lendo o relatório completo, eu só peguei aqui as partes mais importantes. O link vai estar aí na descrição do vídeo, diretamente do site oficial do Yuzu. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários ou entre no grupo do Facebook, WhatsApp, Discord, todos os links na descrição. Grande abraço, valeu, falou!